Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI na área, e nessa aula eu vou trazer uma novidade que surgiu, uma atualização do Power BI tá pegando fogo, cheio de atualizações bacanas aí, e uma das coisas que eles trouxeram foi a atualização no novo cartão. Então saiu um novo tipo de cartão para a gente conseguir representar as informações aqui graficamente dentro do Power BI, e mais ainda saiu atualização nova para a gente poder colocar mais informação. Então, por exemplo, aqui eu tenho o faturamento total e ele me diz qual que era a meta daquele mês específico, se eu estou abaixo da meta, se eu estou acima da meta, qual que foi o produto mais vendido. E aqui, por exemplo, se eu trocar o mês, ó, então eu estou aqui em março de 21. Se eu trocar para abril de 21, ele já muda ali de acordo com a meta, se está acima, se está abaixo, melhor produto. Se eu troco para maio, ele já troca automaticamente, junho, julho e assim por diante. Então, tudo isso a gente vai aprender fazendo a aula de hoje, e fica comigo até o final. Para não esquecer, aqui já deixa o like para ajudar a gente a crescer ainda mais o canal, fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas, e bora para a aula de hoje. Bom, então para a gente começar, lembra que aqui na descrição a gente sempre deixa dois links muito importantes. Primeiro, o link com o arquivo da aula para você conseguir fazer o download e seguir todo o passo a passo que eu vou fazer aqui agora, e também o link de um mini curso gratuito de gráficos em Power BI para você conseguir ficar ainda mais fera nessa ferramenta. Bom, vamos lá. Então a ideia é a seguinte: recentemente no Power BI saiu, além daquele cartão que a gente já tinha comum no Power BI, que é o nosso retângulozinho para mostrar uma única informação, né, que era o valor, que era a opção padrão dele, mostrar uma única informação, um único número, um único texto e assim por diante. Agora tem o tal do cartão novo. E o cartão novo, eu já até fiz uma outra aula sobre ele, mostrando algumas funcionalidades legais. Vou até abrir aqui o arquivo só para você ver como é que ficou a outra aula que eu fiz aqui, que está aqui no canal, sobre esse cartão novo. Isso aqui tudo, olha só, é um único cartão. Então a gente consegue meio que colocar várias informações dentro de um cartão. A gente consegue agora customizar com um plano de fundo, com ícones e assim por diante. E isso tudo dentro de um único cartão, um único visual. Porque geralmente a gente tem que fazer o que para colocar ícones? Colocar os ícones de forma separada. Então é como se cada um desses ícones, por exemplo, fosse um elemento independente, e além disso teria 4 cartões independentes. Agora não, agora é tudo um objeto só. Fica muito mais fácil para editar, fica muito mais customizável, muito bacana. Só que surgiu mais atualização do cartão, que é justamente essa opçãozinha aqui da gente conseguir acrescentar detalhes nas informações do cartão. Então, além da informação principal que a gente tem aqui, a gente consegue colocar meta, melhor produto ou o que a gente quiser. Primeiro, para você ter acesso a esse cartão, você tem que estar com a versão do Power BI atualizada, pelo menos em novembro de 2023. Se por algum acaso não estiver aparecendo para você a opção desse cartão com esse raiozinho, né, do cartão novo, você atualiza o Power BI. Como é que você atualiza? Só baixar de novo, não precisa nem desinstalar. E aí você vem aqui, ó, só para habilitar essa opção, você vem em Arquivo, Opções e Configurações, e depois em Opções. Ele vai abrir as configurações aqui do seu Power BI, e você pode habilitar se ainda não tiver habilitado para você. Então você vem aqui do lado, ó, Recursos de Visualização, e você habilita a opção de Novo Visual do cartão, tranquilo? E se quiser que o layout esteja igual ao meu, que é com essa parte de gráficos aqui em cima, o layout um pouco mais novo do Power BI, você pode habilitar essa opçãozinha Interação do Objeto, caso ainda não esteja habilitada para você, tranquilo? Bom, vamos lá. Então, qual que é a grande ideia aqui? Deixa eu abrir uma página nova. Eu vou criar esse cartão novo só para a gente ver mais ou menos como é que ele funciona. Dentro desse cartão novo eu quero mostrar qual foi o faturamento total aqui da empresa. Então, eu vou puxar aqui do lado, olha só. Aqui do lado eu vou ter todas as opções que eu posso mexer. Então aqui eu tenho a parte de dados, aqui eu tenho a parte de criação de visual, aqui eu tenho a parte de formatação e assim por diante. Então eu vou clicar aqui nos dados, né, para conseguir falar o que eu quero botar aqui no meu gráfico, né, no meu cartão. E aqui dentro dessa tabela de medidas eu tenho a medida de faturamento total. Então eu vou puxar aqui, ó, faturamento total, para dentro do cartão. Ele vai mostrar ali que são 15 milhões que eu tive de faturamento. Beleza. E lembrando, dentro do cartão a gente pode colocar mais coisa. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, o lucro total, ele vai colocar mais um cartão. Se eu quiser colocar total de produtos vendidos, ele vai colocar aqui também e assim por diante. Mas eu vou desmarcar e deixar só o faturamento total para a gente ver como é que funcionam aqueles detalhes ali. Beleza. E o que a gente vai fazer agora? Primeiro, esse faturamento total é o faturamento da empresa inteira ao longo de todos os anos. Mas eu quero conseguir filtrar um mês específico. Eu quero saber como é que foi o faturamento em janeiro, em fevereiro, em março. Quero poder selecionar o mês que eu quiser. Para isso, eu só vou colocar uma segmentação de dados, um filtro. Então, eu vou colocar, ó, a segmentação de dados, esse filtrozinho aqui. E dentro dessa segmentação de dados, eu vou puxar lá da minha tabela calendário os meses. Então, para poder filtrar o mês que eu quiser. Que é essa coluna aqui, ó, início do mês. Então, eu vou puxar aqui início do mês.
aqui para dentro do visual, só que ele cria meio que como se fosse uma linha do tempo. Eu só vou trocar aqui essa formatação para ficar uma lista de meses, janeiro, fevereiro e assim por diante. Então, eu vou trocar aqui, ó, cadê? Na parte de formatação, configurações da segmentação, eu vou trocar aqui para, cadê isso? Lista suspensa, que ele vai poder mostrar certinho os meses. E eu só vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto, ó, valores, aumentar aqui um pouquinho e cabeçalho também, ó, cadê? Cabeçalho, vou dar uma aumentada para conseguir enxergar melhor. Show! Isso eu vou trocar esse nome aqui, porque esse nome início do mês fica meio esquisito, né? Então, eu vou voltar aqui na parte de criação de visual, que tá aqui, ó, o campo que eu preenchi, que é início do mês. Só vou trocar aqui para selecione o mês, por exemplo. Perfeito. Então, agora eu estou com um faturamento total de 15 milhões. Se eu trocar aqui para janeiro, olha só o que ele vai fazer. Vai filtrar exatamente qual foi o faturamento de janeiro, fevereiro e assim por diante. Só que agora, eu quero conseguir representar aqui embaixo qual que é, por exemplo, qual que era a minha meta. Então, imagina que a minha meta é ser pelo menos igual ou maior do que o mesmo mês do ano anterior. Por exemplo, imagina que a gente está em janeiro de 2024. Então, em janeiro de 2024, qual que é a minha meta? É eu ser pelo menos igual a janeiro de 2023. Então, quero que minha meta seja superar o mesmo mês do ano anterior. Como? Aqui dentro do Power BI, eu já deixei aqui criado nas medidas algumas fórmulas para já deixar facilitado para a gente. Então, eu criei aqui para a gente o faturamento do ano anterior, basicamente só para a gente ter aqui calculado o faturamento total, só que deslocando um ano para trás, que a gente tem outras aulas ensinando essa formulazinha aqui, Date Edge aqui no canal. Então, a ideia aqui é focar no cartão em si, mas já deixei pronto aqui o cálculo do faturamento do ano anterior. E a gente tem também esse percentual de crescimento do faturamento, que basicamente seria a análise da gente conseguir saber quanto que a gente variou de um ano para o outro percentualmente, se a gente cresceu 20%, se a gente caiu 10% e assim por diante. Beleza. Então, eu quero acrescentar essas informações aqui embaixo, tranquilo? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na parte de formatação do meu cartão e olha só, agora como é que funciona esse novo cartão que a gente tem dentro do Power BI? A gente tem essa partezinha aqui chamada de texto explicativo. O que é o texto explicativo? É o número que aparece aqui pra gente, tanto que se eu aumentar aqui o tamanho da letra ou diminuir, é exatamente esse número, essa informação que aparece pra gente. Então, texto explicativo é isso aqui. O que eu quero mexer agora, que eu quero acrescentar, são os tais dos rótulos de referência que ele chama, que são essas informações detalhadas ali a mais. Então, abri esses rótulos de referência e agora eu posso acrescentar novas informações. Então, eu vou clicar em acrescentar. Beleza. Então, ele mostra para mim aqui dos campos que eu tenho no Power BI o que eu quero acrescentar de informação. Vou clicar aqui nas medidas. E aí, lembra o que eu falei? Eu quero que... Qual que vai ser a minha meta? A minha meta de faturamento é o valor do mesmo mês do ano anterior. Então, por exemplo, se em janeiro de 2023 eu faturei 10 mil reais, a minha meta em janeiro de 2024 vai ser faturar pelo menos 10 mil reais. Então, a minha meta para janeiro de 2024 vai ser faturar pelo menos 10 mil reais. Então, qual que vai ser a minha meta? A minha meta vai ser sempre o faturamento do ano anterior, que é essa fórmula que eu já tinha feito aqui, faturamento LY. O que é LY? É last year, sigla comum ali, para a gente representar o valor do ano anterior. Então, vou colocar esse valor aqui para aparecer aqui embaixo do meu cartão. Então, ó, vou colocar aqui, cadê? Faturamento LY. Beleza, coloquei. Por enquanto, ele está aparecendo completamente em branco. Por que ele está aparecendo em branco? Tá aqui, ó, faturamento LY em branco. Ele está em branco simplesmente porque eu selecionei o mês de março de 2020 e eu não tenho nenhum histórico para comparar com o ano anterior. Então, essa análise de comparar com o ano anterior só vai fazer sentido a partir do segundo ano, que aí eu vou ter um ano anterior para comparar. Então, se eu selecionar, por exemplo, a partir de janeiro de 21, já vai aparecer aqui, tá vendo? Ó, faturamento do ano anterior, 206 mil. Beleza. Então, aqui, eu faturei, por exemplo, em janeiro de 2021, eu faturei 142 mil e se eu comparar com a meta com o valor do ano anterior, eu tinha faturado 206. Beleza, então ele vai funcionar isso para cada um. Para fevereiro, vai colocar aqui bonitinho, para março e assim por diante. Show! A gente colocou, então, a análise do faturamento aqui em si. Agora, imagina que eu queira colocar mais alguma informação. Primeiro, na verdade, para melhorar isso aqui. O nome que está aqui, tá vendo que ele está faturamento LY? Só que, putz, esse é o nome da fórmula que a gente fez. Só que eu não quero que apareça escrito aqui faturamento LY, porque, né, fica meio confuso, né? Na verdade, o que a gente quer falar é que esse valor aqui é a meta de faturamento. Então, a opção mais óbvia, digamos assim, seria a gente voltar na medida
e trocar o nome da medida, trocar o nome da fórmula. Mas eu não quero fazer isso. Eu só quero, dentro desse gráfico aqui, dentro desse cartão, trocar o valor que está aparecendo aqui para mim de faturamento LY. Como é que eu faço isso? Vou voltar aqui na parte de formatação dele, tranquilo? E aí que dentro da parte de formatação, eu vou procurar aqui dentro desses rótulos de referência, que é essa partezinha de baixo que a gente está mexendo aqui, eu quero mexer aqui justamente no nome desse faturamento LY. Então, como é que eu faço? Vamos lá. Dentro aqui dessa seção, eu posso colocar uma única informação, que foi o que eu fiz por enquanto, só coloquei faturamento LY. Posso colocar duas informações, então posso colocar a meta, o produto mais vendido, a loja que mais vendeu, posso colocar quantas informações eu quiser. Cada informação que está aqui embaixo é o que a gente chama de rótulo, por isso que ele chama de rótulo de referência. São detalhamentos que a gente faz dos dados. Só que, para eu conseguir alterar o título do campo, repara que eu não consigo alterar o título do campo. Por que eu não consigo? Porque eu preciso primeiro selecionar qual é o rótulo que eu quero mudar. Então, o único rótulo que eu tenho por enquanto é o faturamento do ano anterior. Só que eu poderia ter faturamento, produto mais vendido, loja mais vendida. Então, só tem que selecionar aqui o rótulo, cliquei aqui. E aí que dentro do conteúdo, ele vai perguntar assim, Alon, qual que você quer que seja o nome do campo? Qual que você quer que seja o título, né? É o próprio nome, que já veio ali, por exemplo, da medida, ou você quer personalizar? Eu quero personalizar e eu vou trocar aqui para... Aqui, ó. O texto vai ser meta. Vou colocar aqui meta 2 pontos. Pronto. Então, a meta aqui era de 227 mil. Beleza? Show. Agora, eu vou colocar mais informações. Beleza. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o tamanho da letra, né? Porque tá meio pequeno, né? Então, deixa eu pegar aqui esse valor da meta e o número e dar uma aumentada. Então, deixa eu ver aqui, ó. O título, eu vou chegar aqui e aumentar um pouquinho. Então, vou colocar, por exemplo, um 16 da vida. E o valor, então eu mexi aqui no título, né? Meta. Só que eu quero mexer no valor, no número. Então, eu vou chegar aqui no valor e vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto. Show, perfeito. Agora, o que eu quero fazer? Detalhe que, só um detalhe, tá? A gente mexeu no tamanho do título e no tamanho do valor, especificamente para o rótulo do faturamento. Talvez, se a gente acrescentar mais, a gente vai ter esse retrabalho. Ou a gente poderia ter selecionado todos de uma vez logo e aumentado. Ó, deixa eu chegar aqui em todos e aumentar aqui para o tamanho 16, perfeito. E chegar aqui no valor e aumentar para o tamanho 16, que aí, a princípio, os próximos que a gente colocar, a ideia é que eles já entrem também com esse tamanho. Beleza. Daqui a pouco a gente compara se esse valor está acima da meta, abaixo da meta, como é que ele está. Então, colocamos a meta. Quero colocar, por exemplo, o produto mais vendido. Então, vou chegar aqui nos dados e eu vou colocar, na verdade, na parte de formatação, e lá nos rótulos de referência eu vou acrescentar um novo rótulo. Então, vou clicar aqui em adicionar dados. E lá nas minhas medidas, eu tenho uma medida que me diz qual foi o produto mais vendido, que é uma fórmula que também tem uma outra aula aqui no canal ensinando a calcular o top 1. Então, tem uma outra aula ensinando a fazer uma fórmula exatamente assim. Mas então, aqui eu já deixei pronto para a gente no gabarito, né, no arquivo da aula de hoje. Tá lá, produto mais vendido eu vou incluir. Então aqui, produto mais vendido, nesse mês que a gente selecionou, é o iPhone 11 Pro 256 GB. Se eu trocar aqui para abril, por exemplo, a meta mudou, o produto mais vendido nesse mês é o mesmo do mês anterior. Se eu trocar aqui para maio, ele já muda, para junho, para julho, ele já vai trocando aqui para a gente automaticamente, beleza? Show! Qual que é a ideia aqui agora? Vamos lá. Algumas coisas que a gente vai querer fazer. A primeira delas é, eu quero conseguir representar essa meta se ela tá se a gente está acima ou se a gente está abaixo da meta. Eu tenho um valor exatamente que calcula isso. Então, aqui dentro das minhas medidas, eu tenho esse percentual de crescimento o percentual de crescimento do faturamento. Então, é exatamente esse valor que a gente tem que colocar aqui dentro do cartão. Então, a princípio, vamos colocar ele ali. Então, vou voltar aqui no formato. E aí que entra um detalhe legal, que é uma outra novidade também desse cartão, que é o seguinte. Aqui a gente colocou um valor, né, de análise aqui, que é a meta. A gente colocou um outro valor, um outro rótulo, que é o produto mais vendido. Só que, o que a gente poderia fazer para colocar se a gente cresceu, se a gente caiu de faturamento? Eu poderia, a princípio, adicionar mais um rótulo. Então, vir aqui no rótulo, adicionar dados, medidas, e colocar, cadê? O percentual de crescimento do faturamento. Poderia fazer isso. Ele até não chegou a formatar como percentual, mas isso aqui seria o equivalente a falar que a gente teve, menos 0,16, quer dizer que caiu 16% o faturamento. Então, a meta era 240, a gente faturou 201, quer dizer que a gente está 16% abaixo da meta.
Então a gente vai se preocupar com a formatação disso para não ficar com um monte de casa decimal, para ficar em percentual, tudo certo. Mas a ideia aqui é o seguinte, eu poderia colocar esse rótulo, poderia, sem problema nenhum. Mas o legal é que além de colocar os rótulos, eu posso colocar complemento de cada rótulo. Então, qual que é a ideia? Ao invés de eu colocar mais um rótulo, mais uma informação, mais uma linha de informação para o percentual de crescimento do faturamento, eu posso simplesmente, do lado da meta, colocar um complemento falando, ó, o percentual foi esse aqui. Então, eu posso chegar aqui e colocar o valor de percentual para meio que complementar esses meus dados. Vamos tentar fazer isso agora. Então, eu vou tirar esse percentual de crescimento daqui. Tirei. E aí, o que a gente vai fazer é adicionar, ó, aqui embaixo, deixa eu descer um pouquinho. Eu estou dentro de rótulos de referência e dentro de rótulos de referência, ele tem esse tal do detalhe, olha só que legal. Então, ele tem o detalhe. E para esse detalhe funcionar, repara que ele não está funcionando ainda, eu preciso primeiro selecionar um rótulo específico. Ou seja, para qual dos rótulos eu quero acrescentar um detalhe. Então, vou chegar aqui no rótulo, vou selecionar o faturamento do ano anterior. E agora sim, eu posso ir lá em detalhe, cadê o detalhe? E adicionar um dado para servir como detalhe aqui dentro. Então, adicionar dados, medidas, e eu vou chegar aqui, ó, e colocar o percentual de crescimento do faturamento. Perfeito, coloquei aqui. E aí, vamos lá, um detalhe. O que aconteceu aqui? Olha só. Ele colocou pequenininho, a gente vai mexer no tamanho. Deixa eu até dar um zoom um pouquinho melhor. Ele colocou aqui, ó, entre parênteses, 0,16. Só que alguns problemas. Primeiro, o Power BI está passando por algumas melhorias, né, nesse sentido desse cartão. Esse cartão é bem novo. Então, uma coisa que ele está fazendo é meio que ele está repetindo a mesma formatação ali da meta. Só que não era para repetir a formatação da meta, era para ficar como percentual. E a princípio, cadê? Aquele valor de percentual de crescimento do faturamento, ele já está formatado como percentual. Tá vendo aqui em cima a porcentagem? Então, ele já, teoricamente, está formatado como percentual, mas essa formatação não está funcionando. Inclusive, ele está com esse parênteses, significando que ele é negativo. Então, muitas vezes, em contabilidade, né, quando você vê demonstrativos contábeis, eles ficam com parênteses representando valores negativos. Então, a formatação não está do jeito que a gente quer. Então, primeiro de tudo, eu vou só dar uma leve aumentada no tamanho do texto para conseguir enxergar melhor, e a gente vai mexer nessa formatação. Então, eu vou vir aqui no formato, ó, e aí lá no detalhe, cadê? Detalhe, eu vou chegar aqui e vou aumentar aqui um pouquinho para ficar do mesmo tamanho 16 aqui de fonte. Perfeito. Só que agora eu tenho que mexer na formatação. Só que a gente, foi o que eu comentei, o valor já está formatado como percentual, então não adianta fazer dessa forma. Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer, digamos assim, uma gambiarra. O que é uma gambiarra? É virar para o Power BI e falar assim, ó, Power BI, tá vendo essa fórmula daqui? Eu quero pegar essa fórmula e eu quero transformar ela em um texto. Como assim um texto, Alon? Eu quero transformar em um texto, porque aí textos eu consigo manipular. Por exemplo, eu consigo chegar num texto e falar, ó, pega esse texto e escreve o símbolo de porcentagem no final. Eu posso conseguir fazer isso. Então, basicamente, vou meio que transformar em texto essa informação para conseguir representar aqui dentro do meu cartão, beleza? E foi o que eu fiz aqui, ó, nessa outra medida chamada de percentual de crescimento do faturamento texto. Eu vou fazer isso aqui junto com vocês para ficar tranquilo, beleza? Então, eu vou apagar essa outra aqui. Ó, excluir do modelo e vou confirmar que eu quero excluir. Beleza. Vou criar do zero. Então, qual que é a ideia? É basicamente converter esse percentual de crescimento de faturamento em um formato de percentual. Só que como o número ele não está reconhecendo, texto ele vai reconhecer, porque ele consegue escrever 16%, que ele não vai se ele reconhecer como número, ele vai tentar formatar como moeda, que é o que está acontecendo aqui. Se ele reconhecer como texto, ele vai escrever o texto do jeito que tiver. Se eu escrever meu nome, Alon, ele não vai tentar colocar um cifrãozinho no Alon. Não, porque é um texto. Então, ele vai colocar do jeito que eu pedi para ele. Então, vamos criar uma nova fórmula aqui. Vou clicar com o botão direito. Vou vir aqui em nova medida. E essa nova medida, eu vou chamar ela aqui de percentual crescimento texto. Beleza. Então, a princípio, o que eu poderia fazer? Para eu converter um número em um texto com uma formatação específica, eu uso a função format. Então, a função format simplesmente vai pedir para mim um valor, né, qual é o número que eu quero formatar e qual é o tipo de formatação. Se é porcentagem, se é como moeda, se é como data e assim por diante. Então, o valor que eu quero formatar
é esse aqui, ó, percentual de crescimento, faturamento. Então, se eu escrever percentual crescimento, esses símbolos, tipo percentual aqui dentro do nome da fórmula, ele dá uma zoada. Então, eu vou só escrever aqui crescimento, faturamento, que ele já reconhece, tá vendo? Ó, eu vou clicar aqui nele, pronto, funcionou bonitinho. Então, esse é o número que eu quero formatar. Agora, como que eu quero formatar? Como percentual. Então, coloquei uma vírgula aqui para passar para o próximo argumento. E para falar que eu quero como percentual, é só colocar entre aspas percentage. Percentage. Tranquilo, porque ele vai entender que é percentual. E pronto, fecha a fórmula, dá um enter aqui agora. Show, então o que eu fiz? Eu basicamente converti o percentual de faturamento em uma medida, né, que é um texto, basicamente. Só que eu ainda não coloquei essa informação aqui dentro. Aqui dentro ainda está aquela informação antiga do percentual original lá, que é o número. Então, o que eu vou fazer? Voltar aqui na parte de formatação, chegar aqui, ó, no detalhe. Cadê? Detalhe lá embaixo. Tá aqui. O detalhe eu vou tirar o percentual de crescimento. Eu vou acrescentar o percentual de crescimento texto aqui, ó. Percentual de crescimento texto. Olha só, deu uma zoada aqui. Ó, vamos trocar ali. Ah, acho que é percent só. Deixa eu trocar aqui. As medidas, faturamento... Não, cadê? Ó, percentual de crescimento texto. Percent. Ó, troquei aqui para percent. Foi. Beleza? Percent funciona bonitinho aqui. Só confundir ele com percentage. Perfeito. Então tá aqui. Meta, 240 mil. Tá aqui. 16,17% que a gente teve de decréscimo, no caso, porque tá um menos aqui. Se eu trocar de junho para, por exemplo, outro mês, chegar aqui julho, ele já vai trocar ali o valor para mim. E aí, um outro detalhe que você começa a reparar, que tem alguns meses que ele dá uma bagunçada nesse valor aqui. Tá vendo que ele dá uma bagunçada nesse valor? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, já que ele está bagunçando esse valor, e ele teoricamente estava formatado, a gente pode também, o nosso valor aqui do faturamento, por exemplo, a gente pode colocar o faturamento como texto, né? O faturamento não, desculpa, a meta. Então, a meta a gente pode chegar aqui e colocar como texto. Como que a gente vai fazer isso? Mesma lógica. Então, eu vou clicar com o botão direito, que seria essa aqui que já estava até pronta. Mas eu vou tirar aqui, ó. Vou tirar, excluir do modelo, confirmar só para a gente fazer aqui do zero. Então, botão direito, nova medida. Eu vou chegar aqui e vou chamar de meta texto. E aí vai ser a função format, e eu quero formatar o quê? O faturamento do ano anterior, que era a minha meta. Então, vou colocar aqui faturamento do ano anterior, vírgula. E a formatação aqui de moeda é o currency. Então, você bota currency, fecha parênteses, dá um enter. Beleza. E agora eu vou colocar aquela informação aqui dentro. Show. Deixa eu trocar aqui, então, na formatação. Então, vou vir aqui, ó. Cadê? Ah, então deixa eu só clicar aqui no cartão. Vir aqui em formatação. Cadê? Rótulos. Vou tirar aqui o faturamento do ano anterior. E vou colocar o faturamento do ano anterior texto, né? Meta texto. Perfeito. Meta texto. E só tem um detalhe agora, né? Que agora, o que aconteceu? A gente mudou as informações. Então, a gente deu uma leve bagunçada aqui nos dados, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou refazer rapidinho, tá? Eu vou apagar esses dados aqui rapidinho. Ó, ele tá bugado essa versão, tá vendo? Eu até apaguei e ele manteve as informações. Eu vou recriar o cartão rapidinho, porque agora a gente já tá pegando e construindo a lógica aqui juntos. Então, vou só pegar aqui do zero. Vou criar o cartão novo, beleza. Vou colocar aqui a informação um pouco mais rápido agora, porque a gente está meio que refazendo a informação do faturamento total. Vou lá nos detalhes, cadê? Formato, vou vir aqui em rótulo de referência e vou acrescentar a informação da meta texto. O que mais? Vou acrescentar aqui a informação do produto mais vendido e vou acrescentar aqui, ó, para meta, vou trocar aqui para meta, eu vou colocar o detalhe ali. Cadê? O detalhe, eu vou colocar a informação do percentual de crescimento texto. Show. Colocamos as informações bonitinho aqui. Agora é só aumentar aqui um pouquinho o tamanho da letra. Foi até rápido aqui para a gente refazer. Deixa eu só aumentar um pouco o tamanho da letra, ó. Então, vou chegar aqui, selecionar rótulo todos. E aí, deixa eu trocar aqui então, ó, tamanho do título. Vou aumentar aqui para 16. Vou chegar aqui no valor e também aumentar para 16. Ficou melhor. E o detalhe eu também tenho que trocar para 16 ali. Então, cadê? O detalhe eu não vou conseguir mexer agora porque está tudo selecionado. Então, eu preciso voltar aqui em cima, selecionar só o rótulo da meta. E agora sim eu consigo mexer no rótulo do detalhe ali e aumentar para 16. Perfeito. Show! Então, a gente colocou a meta. Deixa eu só trocar o nome dela, né? Então, tá aqui, ó, meta.
eu só vou trocar o nome aqui, ó, personalizar o nome, e eu vou chamar só de meta, 2 pontos. Perfeito. E aí, o produto mais vendido também está com o nome meio grande, então eu vou trocar o nome dele aqui, ó. Então, cadê? O produto mais vendido. Vou trocar aqui para, ó, personalizar. Vou trocar aqui para melhor produto. Então, melhor produto. E é bom que eu consigo colocar 2 pontos aqui que não tinha antes. Beleza. Então, meta e melhor produto. Só que o detalhe é o seguinte. Essa meta, do jeito que ela tá, ela poderia ficar mais visual. Como que ela poderia ficar mais visual? Simplesmente se a gente pudesse chegar aqui e pintar, por exemplo, de verde se tiver positivo, pintar de vermelho se tiver negativo. Show! Como que a gente vai fazer isso? Bom, aqui do lado, na parte de rótulo de referência, eu posso chegar aqui e formatar a fonte do jeito que eu quiser. Então, deixa eu voltar aqui no rótulo da meta, e aí lá no vamos lá, o rótulo da meta é isso aqui. Isso aqui, o número percentual, é o quê? É o detalhe do rótulo da meta. Então, vamos lá, eu vou no detalhe, vou chegar aqui no detalhe, e a cor da fonte, eu não quero que seja uma cor fixa, eu quero que seja uma cor variável de acordo com o número. Então, eu vou chegar aqui, ó, nessa formatação condicional, para poder formatar do jeito que eu quero, e vou trocar aqui, ó. Então, formatação condicional, e ele pergunta qual o estilo do formato. Eu quero formatar de acordo com uma regra específica. Então, acima de 0, abaixo de 0 e assim por diante. Então, vou chegar aqui, ó, regras. E ele pergunta qual é o número que você quer usar para avaliar se vai ser acima de um valor, abaixo de um valor. Eu quero usar o próprio percentual de crescimento. Tranquilo? Então, percentual de crescimento. E aí tem que ser o percentual de crescimento número e não texto. Por que o número e não texto? Porque o texto ele não consegue comparar se está acima de 0 ou abaixo de 0. Agora, o percentual, que é um número, ele consegue comparar. Então, eu quero que ele olhe para o percentual de crescimento do faturamento. Então, cliquei nele. E, por exemplo, se tiver maior do que 0, a letra vai ficar verde. Se tiver menor do que 0, a letra vai ficar vermelha, por exemplo. Tranquilo? Então, se o valor do percentual de crescimento estiver maior do que 0, eu quero colocar como verde. Só que olha só, maior do que 0, ele coloca menor do que alguma coisa. Mas, pô, não tem um limite, ele pode crescer até o infinito. Então, eu vou tirar esse limite aqui. Pronto. Então, não tem nenhum máximo específico aqui. Eu quero que ele fique verde. Só que não tem nenhum verde aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu quero buscar cores, e eu não tenho, às vezes, a cor específica, eu venho nesse sitezinho aqui, ó, color-x.com, e ele tem essa opçãozinha aqui, ó, de paletas, e paletas populares tem umas opçõezinhas legais de cor aqui. E você pode dar uma fuçada aqui, por exemplo. Então, eu quero essa meio azul petróleo, azul turquesa da vida aqui. E aí, ele mostra essas cores aqui pra você, tá vendo? Tem várias cores. Cada cor tem um código. Você pode copiar o código de uma cor que você gostou, Ctrl+C, e aí lá no Power BI, você pode, ao invés de escolher uma dessas cores, você pode colar o código daquela cor aqui, ó. Você vem aqui em mais cores, cola o código daquela cor e pronto. Foi. A gente selecionou essa cor aqui agora. Então eu falei, se o valor tiver maior do que 0, eu quero pintar de verde. Agora eu vou colocar mais uma nova regra. Vou falar, se tiver menor do que 0, eu quero pintar ali, por exemplo, de vermelho. Então, se tiver... E ele não tem um menor aqui direto, né? Ele tem só maior. Então, eu posso colocar maior, só que não tem um limite inferior. Então, eu vou colocar meio que para ele ignorar essa regra do maior do que alguma coisa. Não tem que ser maior do que nada. Na verdade, ele pode ser maior do que -1, né? Porque não tem como... decrescer... a não ser que fique negativo o número, enfim. Então, tudo bem, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, se for maior do que nada, né? Vai cortar essa regra. E menor do que 0, então eu quero que ele fique vermelho. Então, vou colocar ele vermelhinho aqui. Show. Então, falei, maior do que 0, verde. Menor do que 0, vermelho. Falta só agora colocar se for igual a 0. Bom, então vou colocar mais uma regra aqui agora. Vou ver aqui em nova regra. E vou colocar, se o valor for igual a 0, aí eu posso colocar a letra da cor preta mesmo, que aí vai ficar neutro. Ok, perfeito. E olha só que legal agora. A meta tá lá, acima de 0, né? A gente tá... Ó, a meta era 125 mil, a gente conseguiu faturar 484. Então, ele tá verdinho. Inclusive, o valor era para estar em real, do jeito que tá aqui, só que esse faturamento tá em dólar, né? Então, só vou trocar aqui o faturamento. Então, eu vir aqui nos dados. Cadê faturamento total? Vou chegar aqui e procurar pelo real. Cadê? Português Brasil, português. Tá aqui, ó, Português Brasil. Achei, perfeito. Então, vai colocar ali bonitinho pra gente. Show de bola. Então, tá aqui verdinho. Se eu selecionar um número que for negativo, por exemplo, deixa eu selecionar aqui
Março de 21. Ó, tá negativo, então ficou menor do que 0 ali. Perfeito. Agora, um detalhe legal que a gente pode acrescentar aqui dentro são símbolos. Então, por exemplo, se for negativo, eu posso colocar, digamos assim, uma setinha para baixo, só para deixar um pouquinho mais visual. Se for positivo, eu posso colocar uma setinha para cima. Inclusive, cara, eu acho que eu vou dar uma leve aumentada aqui rapidinho nesses valores aqui que estão um pouquinho pequenos, tá? Então, deixa eu só ver aqui no formato e aí nos rótulos. Deixa eu selecionar todos aqui. Vou colocar, por exemplo, um tamanho 20 para ficar um pouco melhor de enxergar. Aqui no valor também, tamanho 20. E no detalhe também. Então, para selecionar o detalhe, vou vir aqui em meta. Vou selecionar o detalhe e aumentar ele para 20 para ficar melhor de enxergar. Perfeito, show de bola. Agora fez mais sentido. Então, o que eu quero fazer? Eu quero acrescentar do lado desse valor uma setinha para baixo se for um valor negativo, uma setinha para cima se for um valor positivo. Como que eu faço isso? Bom, para conseguir fazer isso, você pode pesquisar, por exemplo, por aqui, ó, arrow up symbol. Então, seta para cima, símbolo. E aí você vai ter aqui alguns sites. Então, tem, por exemplo, esse aqui, ó, I2 symbol. Bem que I love symbol, né? Que ele faz um S2 ali, famoso coração. Esse tem vários ícones aqui, só que esses ícones você vai copiar ele como se ele fosse um caractere, como se ele fosse uma letra, para você poder copiar. Então, deixa eu copiar, por exemplo, uma setinha para cima. Então, ó, aqui, setinha para cima. E aí vai aparecer aqui em cima pra gente, tá vendo? Ó, a setinha para cima copiável. Então, você seleciona, dá um Ctrl+C, e só para facilitar, eu vou salvar um bloco de notas aqui, ó. Bloco de notas, Ctrl+V. Perfeito. Então, tá aqui, salva a setinha para cima. Vou salvar a setinha para baixo aqui também, ó. Setinha para baixo, vou selecionar e vou dar um Ctrl+V. Perfeito. Então, tenho a setinha para cima, setinha para baixo. Agora, lá no Power BI, eu vou ter que dar um jeito de colocar isso. Como que eu vou fazer? Bom, lembra que esse valor aqui, do menos 28%, ele é, na verdade, um texto? Então, olha só, tá aqui, percentual de crescimento texto. Então, esse valor é esse aqui, que está como texto. Então, o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui no final e juntar com um percentual. Como assim juntar, Alon? Eu quero pegar esse texto aqui e no final dele eu quero colocar a setinha para cima. No final dele eu quero colocar a setinha para cima. Como que eu vou fazer isso então? Para juntar dois textos, né? Então eu tenho o texto 1, que é o número em porcentagem, e o texto 2, que é a setinha, eu tenho que usar o E comercial para concatenar, para juntar textos. E aí, Alon, mas você vai colocar o quê? A setinha para cima ou a setinha para baixo? Calma, a gente vai fazer uma condicional para saber. Se for positivo, vai ser setinha para cima. Se for negativo, setinha para baixo. Mas isso aqui é só para você ver por enquanto qual que é a ideia. Deixa eu colocar a setinha para baixo, só a título de exemplo. Ctrl+C. Eu vou dar aqui, ó, entre aspas, porque é um texto, né, um caractere que eu estou colocando, colei a setinha para baixo. E agora, olha só que legal. Ele colocou aqui para mim a setinha para baixo para dar esse visualzinho. Show! Só que, né, se eu chegar aqui e selecionar um mês que foi positivo, ó, por exemplo, abril não, maio, deixa eu ver, junho, pô, tudo ruim nessa empresa. Pronto, aqui, julho, ó, ele colocou a setinha para baixo, o que eu não quero que aconteça. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso colocar a setinha de acordo com o valor. Então, putz, se o valor foi positivo, setinha para cima. Se foi negativo, setinha para baixo. Se não foi nada, se foi igual, eu não quero colocar setinha nenhuma, tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Olha só, antes dessa fórmula, eu vou fazer uma condição. Então, vou chegar aqui logo depois do sinal de igual, apertar Shift Enter para pular uma linha, vou colocar a fórmula if para fazer uma condição. Então, eu quero saber se o percentual de crescimento foi maior do que 0. Então, eu vou colocar aqui, se o percentual de crescimento foi maior do que 0, vírgula, o que eu quero fazer? Eu quero escrever o valor com setinha para cima, porque foi maior do que 0. Então, deixa eu copiar aqui a setinha para cima. E vou trocar aqui. Pronto, setinha para cima. Perfeito. Então, isso é o caso do valor ser positivo. Agora, vírgula. Caso contrário, se o percentual de crescimento for menor do que 0, vírgula, o que eu quero fazer? Quero escrever a mesma coisa, só que no final a setinha para baixo. Então, vou copiar e colar, só substituindo a setinha para baixo. A setinha para cima, substituindo pela setinha para baixo. Pronto. Então, coloquei aqui, se for maior do que 0, setinha para cima. Se for menor do que 0, setinha para baixo.
vírgula. Caso contrário, ou seja, se não foi positivo nem foi negativo, qual o único caso que sobrou? É o sinal de, putz, o faturamento foi exatamente igual à meta. Então, não foi nem positivo nem negativo. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar só a formatação de percentual sem setinha nenhuma. Tranquilo? Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu só esqueci de colocar a vírgula aqui depois dessa linha aqui de formatação. Então, ó, maior do que zero, formatação como percentual e no final colocando uma setinha para cima. Se o crescimento foi negativo, ou seja, teve decrescimento, vai ser o percentual com a setinha para baixo. Se não foi nem positivo nem negativo, ou seja, se foi igual a zero, não teve crescimento nem decrescimento, vai colocar simplesmente o número certinho. Pronto, vamos fechar o parênteses aqui de uma fórmula if, outro parênteses da outra fórmula if, porque foram dois, e pronto, olha só que legal. Agora no positivo ele vai ficar para cima, no negativo ele vai ficar para baixo. Última coisinha, último frufru que dá para fazer se a gente quiser, é dar uma formatada, por exemplo, no fundo aqui desse cartão. Porque ele tá meio esse cinza, meio sem gracinha aqui. Então o que dá para fazer, por exemplo, ó, vir aqui nessa parte de formatação, e aqui a gente pode mexer, por exemplo, aqui no fundo. Então aqui dentro na parte dos cartões, ó, aqui do cartão, eu posso chegar aqui no preenchimento dele, eu posso trocar a cor, por exemplo. Na verdade, eu quero trocar a cor não do preenchimento do cartão, né? Eu quero trocar a cor desses rótulos de referência aqui. Então, rótulo de referência, e aí você procura ali pelo... Cadê? Rótulo de referência. Tá. Eu tenho que selecionar, por exemplo, no caso, todos os rótulos, porque senão eu não consigo fazer uma edição global aqui. Eu tenho que procurar pela tela de fundo. Achei aqui a tela de fundo. Ó, ele não está deixando mexer na tela de fundo. Deixa eu ver se eu... tá. Olha só. Eu tenho que aplicar aqui. Eu tenho que selecionar a série. O que é a série, Alon? A série é se você tiver mais de um valor aqui dentro do seu cartão. Porque se eu tivesse, por exemplo, além do faturamento, o lucro, eu teria duas séries diferentes, entendeu? E aí você pode colocar detalhes para cada série. Então, ali, deixa eu só voltar na parte de formatação, além de selecionar todos os rótulos, eu tenho que selecionar todas as séries, porque aí é uma formatação global do cartão. Então, deixa eu voltar aqui. Cadê? Ó, tela de fundo, agora sim consigo mexer. Eu posso colocar uma daquelas cores que a gente viu lá no site ColorX. Então, deixa eu voltar aqui no site ColorX. Tá aqui. Vou abrir o site ColorX. Deixa eu colocar esse azulzinho meio turquesa aqui da vida. Mais cores, Ctrl+V. E aí vou colocar uma transparência, porque senão ele ficou muito escurinho. Só para dar um tchanzinho, só para dar um efeito ali um pouquinho diferente. Beleza. Vou colocar um pouco mais transparente, só porque senão um azul turquesa com um azul turquesa na frente não vai dar para enxergar, beleza? Show de bola. Então, olha só que legal. Agora, se eu chegar aqui e trocar, por exemplo, para agosto de 21, ele já vai mostrar aqui o valor, a meta, qual foi o melhor produto daquele mês, quanto que eu tô acima, quanto que eu tô abaixo. Ó, setembro, se eu voltar aqui para maio, ele já mostra que eu tô abaixo e assim por diante. E uma coisinha que a gente pode fazer aqui nesse cartão, que é um detalhezinho, um frufru, mas que dá pra gente fazer que é legal, é colocar um ícone aqui dentro do cartão. Porque aqui dentro do cartão também, que é uma das novidades aqui do cartão do Power BI, é que na parte de formatação você pode colocar uma imagem do lado aqui, como se fosse um íconezinho mesmo. Então como é que você faz para pegar um ícone? Você vem aqui no site Flat Icon, e aí você pesquisa aqui no caso por exemplo, pelo que você quer pegar um ícone. Então eu quero pegar um ícone de receita, né, de faturamento. Então vou pesquisar aqui em inglês por Revenue, que em inglês vai ter muito mais opção. E aí eu posso pegar, por exemplo, esse cara aqui, ó. Então vou pegar esse aqui, vou fazer o download como PNG gratuito, e aí ele vai salvar aqui na imagem. E aí agora o que eu vou fazer é voltar aqui nesse cartão, e aqui dentro do cartão eu vou selecionar uma imagem para colocar. Então, ó, imagem. E eu quero colocar aonde essa imagem? Eu quero colocar só na série de faturamento, porque eu poderia ter vários, né? Então eu quero colocar só na série de faturamento, vou ativar a imagem. E aí, nesse caso não faria muita diferença colocar em todos, né? Porque eu só tenho uma série de faturamento, mas você poderia escolher aqui série de faturamento. E aí a imagem você vai buscar no seu computador. Então tá aqui, ó. Na minha pasta de downloads, a última coisa que eu fiz download, vou clicar em abrir, só que ele ficou gigante, né? Então vou ajustar a imagem para colocar aqui como esse preencher aqui, que ele vai ficar num tamanho mais razoável. Posso colocar ele na posição da direita, na posição da esquerda, onde eu quiser. Vou colocar ele aqui na direita mesmo. E aí você pode aumentar ou diminuir o tamanho dele se você quiser. Então você pode ir aumentando e diminuindo. E aí vai dar um efeito mais legal aqui dentro do seu cartão. Então, cara, olha quão completo fica o seu cartão. E você pode colocar mais coisas aqui dentro, por exemplo. Então, putz, quero ver aqui nos cartões. E
E aqui você tem mais alguns detalhezinhos que você pode fazer. Então, você pode colocar uma sombra aqui em volta dos cartões. Você pode colocar um brilho, que pode ficar legal também. Então, cara, você pode agora customizar muito mais o seu cartão. E só para você ter uma ideia, isso tudo que a gente fez dentro de um cartão, como que a gente tinha que fazer antes? Antes, só para te mostrar um outro dashboard que foi feito antes de ter essas opções, dá só uma olhada no que acontece. Ó, você tinha que colocar um cartão para o faturamento, uma caixa de texto para colocar o ano anterior, outra caixa de texto, né, ou outro cartão no caso, para colocar se está acima, se está abaixo da meta, e você tinha que colocar também o ícone separado. Então, nesse caso aqui, o ícone ele foi colocado de forma separada. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos separados e agora está tudo dentro de um só e muito mais customizável. Inclusive, na verdade, eu tenho 4 elementos aqui, 4 elementos aqui, 4 elementos aqui, e um pouco menos aqui porque eu não tenho comparação com o ano anterior. Mas olha só, e agora você conseguiria fazer tudo isso dentro de um único cartão. Por quê? Porque você consegue colocar todos esses detalhamentos dentro de um único cartão, inclusive dentro do mesmo cartão você pode colocar aquilo de colocar vários números. Então, uma série de faturamento, a outra de lucro, a outra de vendas, que nem foi o caso desse aqui, por exemplo, que é um único cartão com vários valores. Isso aqui é um único cartão. Então agora fica muito mais legal. Então Power BI melhorando. Então se você gostou dessa aula, senta o dedo aqui no like, porque assim você me diz que você gosta desse tipo de conteúdo aqui, que a gente traga para vocês novidades e atualizações do Power BI, porque a gente sempre gosta de trazer esse fresquinho para vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, senta o dedo no like e se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. E não esquece que aqui na descrição tem o link do nosso mini curso gratuito de Power BI para você continuar aprendendo ainda mais. Se você chegou até o final da aula, não esquece de comentar nossa famosa hashtag AtéOFINALON para saber quem ficou até o final e a gente se vê no próximo vídeo.